paz do Senhor para os irmãos. Nós vamos continuar nossa aula de Geografia Bíblica, unidade 2, capítulo 1. Nós já falamos sobre os egípcios, vamos falar sobre os assírios hoje. Nós vamos falar acerca também da relação dos assírios com o povo de Israel, vamos falar sobre os reis assírios que são citados no texto bíblico, nós vamos falar também como se deu ali a situação do povo do norte, das tribos do norte, quando o Império Assírio veio e levou cativo aquelas tribos para outros povos, porque o Império Assírio tinha por prática escravizar povos e levar esses povos escravizados para outras nações que ele já tinha escravizados e trazer os povos de lá para a nação que estava escravizando no momento. Ele mesclava os povos escravizados, e isso impedia que essas nações até se formassem, juntassem para se opor ao Império novamente. Nós vamos ver também que personagens como Jonas estão ali com a sua história bíblica totalmente envolvida com a Síria, onde Jonas foi incumbido por Deus para levar a mensagem de arrependimento a Nínive, só que Jonas ele fez aquela opção errada e Deus ali tratou de corrigi-lo e trazer ele para a vontade soberana de Deus, que era pregar o arrependimento ali em Nínive. Aquele povo aparentemente teria se arrependido momentaneamente, mas voltou a praticar suas abominações diante de Deus, suas crueldades na guerra, que era um povo muito cruel na guerra, e assim eles se impunham sobre os outros. Quando o povo, ou se ouvia falar que o povo assírio vinha contra uma determinada nação, já se temia pela crueldade praticada por eles nas guerras. Nós vemos até o próprio povo de Judá se tremendo lá, temendo a vinda da Síria, e o próprio rei da Síria falando bem claro, os deuses das outras nações não puderam livrar a eles. Por que você acha que Deus vai livrar a tua nação? E nós vemos um agir de Deus ali dando livramento. Na época do rei Ezequias, ali com Isaías, nós vemos bastante essa relação de Judá com a Síria, quando o reino do norte já tinha ido há muito tempo. Nós vemos esse tipo de situação. Nós vamos ver também a história resumida de alguns reis da Síria, reis citados pelo texto bíblico, com relação direta com Israel e com Judá. Nós vamos estar vendo isso ao decorrer desse capítulo. Nós vamos falar agora sobre alguns reis da Síria, personagens mencionados no texto bíblico, tipo Tiglat-Pileser III, que também era chamado de Teglat-Falazar. Foi um rei da Síria que governou entre 744 e 745 a.C. até 727. Foi o penúltimo rei pré-Sargônida e 126º rei da Babilônia. Foi responsável pela revitalização do reino assírio. Conquistou a Babilônia, a Síria e a Palestina. É considerado o fundador do Império Neo-Assírio. Quando morreu em 727 a.C., foi sucedido por Salmanaser. Deve-se a Tiglat-Pileser III a conquista da Síria de Damasco, quando o rei Rezim ameaçou invadir o reino de Judá. Acais, rei de Judá, pediu auxílio a Tiglat-Pileser. Conquistou Damasco, deportou seus habitantes para aqui e executou o rei Rezim, o rei Tiglat-Pileser III. Foi um dos mais famosos comandantes da história antiga. Suas conquistas abrangeram a maior parte do mundo conhecido pelos antigos assírios. As regiões conquistadas foram incorporadas ao reino assírio, tornando-se províncias. Para prevenir revoltas, deportou grande parte das populações que colonizaram outras partes do reino. Foi o penúltimo rei pré-sargônico, como já falamos. Segundo a lista de reis assírios, Tiglat-Pileser reinou por 18 anos. Ele era pai de Salmanaser V. Segundo as inscrições de Tiglat-Pileser, ele teve um confronto no ano 738 a.C. entre ele e uma coalizão forte entre reinos sírios, mais o Israel setentrional, mais Judá e outros sob liderança do rei Uzias de Judá. Porém, a resistência não foi bastante forte para Tiglat-Pileser.
E aí ele acabou invadindo, né, o Reino do Norte, né, fez do rei Manaém seu tributário, e em 735 e 734 a.C., os sírios com o rei Rezim, mais o Israel do Norte, com o novo rei Peca, e os filisteus formaram uma nova coalizão para combatê-lo. Só que dessa vez o rei Acais, né, o rei de Judá, não quis participar e por isso foi atacado por esses reis que queriam formar uma nova coalizão. E aí, nessa situação, Acais acabou chamando, né, os assírios para socorrê-lo. E aí o profeta Isaías repreendeu, né? Foi contra o conselho, repreendeu não, foi contra o conselho do profeta Isaías essa ação de Acais. O Tiglat-Pileser III ocupou o norte de Israel em 733 a.C. e reduziu o reino do norte à região montanhosa de Efraim e a sua capital Samaria. Confirmou o reino a Oséias, assassinou o rei Peca. Conquistou Damasco, a capital da Síria, no ano 732 a.C., deportando seus habitantes para Quir e executando o rei Rezim. O seu sucessor, Salmanaser V, ou Salmanasar V, foi rei ali da Babilônia e da Síria e sucessor de Tiglat-Pileser III. No que se refere aos registros seculares, seu reinado é bem obscuro. Ele parece estar alistado como rei da Babilônia por 5 anos, sob o nome de Ululaia. Flávio Joséfo também cita Minandro de Tiro como descrevendo um sítio daquela cidade por Salmaneser V. Fora disso, a Bíblia é a principal fonte de informação sobre esse rei. Foi sucedido pelo seu irmão como rei da Síria, seu irmão Sargão II. Durante o reinado de Oséias, rei de Israel, Salmanaser V invadiu a Palestina e Oséias tornou-se seu vassalo sob a imposição de um tributo anual. Todavia, numa época posterior, Oséias deixou de pagar o tributo e foi descoberto conspirando com o rei So, do Egito, que possivelmente se trata do faraó Tefnacte. Por causa disso, Salmaneser pôs Oséias em detenção e depois sitiou Samaria por 3 anos, após o que a cidade bem fortificada por fim caiu. E os israelitas foram levados ao exílio no texto de 2 Reis, capítulo 17, do versículo 4 ao 6, capítulo 18, do versículo 9 ao 12. Você pode conferir isso. Você pode também comparar isso com os textos do profeta Oséias, capítulo 7, versículo 11, e do profeta Ezequiel, capítulo 23, versículos 4 a 10. Sargão II, sucessor de Salmanaser V, foi rei da Síria entre aproximadamente 722, data da conquista ali de Samaria, ali do Reino do Norte, do exílio de Samaria. Então, foi rei da Síria de 722 a 705. Seu nome significa rei legítimo e governou por volta de 16 anos. Ele subiu ao trono após a misteriosa morte do seu sucessor, o seu antecessor, e possivelmente irmão Salmaneser V, em 722 a.C. Possivelmente pode ter sido filho de Tiglat-Pileser III, embora alguns historiadores afirmem que foi um usurpador do trono e alheio à família real. Você tem também desses reis, Senaqueribe, um personagem bíblico, que ameaçou ali o rei de Judá no reinado do rei Ezequias. Ele era filho de Sargão II. Sargão II foi morto em 704, e aí Senaqueribe ele teria reinado entre 705 e 681 a.C. Por fim, pelo texto bíblico, nós sabemos que ele foi morto pelos seus filhos. Ele foi o pai de Esaradom, também citado na Bíblia, Esaradom ou Assaradão, que foi rei da Síria entre 681 a.C. a 669 a.C. Esaradom
rei da Síria entre 681 e 669, filho de Senaqueribe, tem origem aramaica. No ano de 681, Senaqueribe foi morto pelos seus filhos, né, e aí Esaradom ele acaba disputando com seus irmãos o trono e acaba reinando no lugar de Senaqueribe. Desta maneira, Asaradão ou Esaradom tinha se imposto como rei da Síria e, segundo o relato existente na Bíblia, que está em 2 Reis, capítulo 19, versículo 35 a 37, após o assassinato de teu pai e seus irmãos, fugiram para o país de Ararat, identificado geralmente como Urartu. Ele assinou paz com Elam, manteve uma relação de amizade com Urartu, né, Esaradom, que foi seu aliado contra as invasões dos povos sumérios e iniciou a conquista do Egito, chegando a conquistar a cidade de Mênfis em 671 a.C. O Egito era o grande rival da Síria, e aí Esaradom acabou morrendo vítima de uma doença grave, crônica, quando estava preparando uma nova campanha contra o Egito. Foi sucedido pelo Assurbanipal, rei da Síria, e por Shamash-shum-ukin na Babilônia, né? Aí a divisão do governo. Aí. Assurbanipal foi o último grande rei da Síria. No seu reinado, de 668 a 627 a.C., o Império Assírio incluía a Babilônia e temporariamente o Egito. Quando a gente fala de Assurbanipal, a gente fala também sobre a biblioteca que tem os maiores registros da antiguidade, que era a Biblioteca de Nínive, né, criada por Assurbanipal. Ele criou essa biblioteca e todo o registro da antiguidade, assim, todo o grande acervo vem dessa biblioteca, né, que vem escrita cuneiforme, esses achados arqueológicos. E foi Assurbanipal, foi o grande feito de Assurbanipal, né, foi a criação dessa biblioteca, o grande feito dele na história. Apesar dele ter feito o Império Assírio crescer além dos seus antecessores. Mas a partir dele também o Império Assírio entra numa derrocada e tem a cidade de Nínive ali destruída, invadida pelos babilônios, juntamente com os medos. E nós vamos tratar disso aí, né, quando falarmos da Babilônia. O Assurbanipal ele foi sucedido pelo Sinsarisco, que governou de 626 ou 623 a 612, né, uma data não precisa. Ele foi o penúltimo rei da Síria, sendo substituído por Assurbanipal II, que foi o último rei da Síria. O Sinsarisco ele começou a ter problemas, né, com relação a um rei vassalo, né, que era uma espécie de general, rei vassalo, ali na Babilônia, que foi Nabopolassar. Nabopolassar era pai do Nabucodonosor bíblico, que nós conhecemos, né, citado pelo livro de Daniel, citado no livro de Jeremias. Quando Jeremias fala que os caldeus vêm, a destruição de Jerusalém, ele é o grande responsável. Nabopolassar, ele fez uma aliança com o rei Ciaxares, ou Ciaxares, né, dos Medos, através de um casamento. Na antiguidade, alianças eram feitas através de casamentos de filhos ou até das próprias pessoas, onde Nabopolassar casou seu filho, Nabucodonosor, com a filha de Ciaxares, Amit. Tem outro nome também, outros nomes, né? Na antiguidade, quando se traz para a língua, para o português, nós temos esse problema aí da pronúncia. Mas vamos pegar as pronúncias comuns aí que nós temos convivido com elas. Então Nabucodonosor, ele se casa com essa rainha dos Medos, essa princesa dos Medos, na verdade, e aí Ciaxares e Nabopolassar fazem essa aliança, vão contra Nínive, e ali acabam destruindo o Império Assírio, e aí começa o Império Neobabilônico, né? Um império que vai tomar grande proporção no governo de Nabucodonosor. E aqui se encerra o Império Assírio. Nós vamos mencionar agora, no próximo capítulo, o Império Babilônico, que aí tem mais relação com o reino de Judá.
Então Deus abençoe a todos e a paz do Senhor.